Começando a diagnosticar com o Peugeot Planet Office. Então, a gente vai pegar, entrar, aqui escolhe da mesma forma que tivesse no Jackbox. Escolhe lá Peugeot, ele vai abrir uma tela que tu escolhe qual a opção do carro que tu quer. Então, por exemplo, 206, 207. Antigamente, o 206 e o 207 eram na mesma opção, mas mudou isso, já foi atualizado para o Jackbox, mas aqui no PP2000, quando era instalado, era diferente. Então, para diagnosticar o Peugeot 207, deve ser escolhida a opção 206+. Então, a gente vê na imagem da foto do carro, o 206 tem a frente diferente do 207, que é cortadinho aqui, né? Então, tu via que era diferente. Se tu diagnosticasse um carro no lugar de outro, não dava certo. Então, daí, a partir dessa tela, tu escolhe o carro tudo certinho, vai para a opção dessa aqui, ó. Nessa opção aqui, ó, a gente vai ter 4 opções. A gente vai ver cada uma delas. Então, a primeira é Peugeot Planet Jag, a segunda Peugeot Planet 2000, depois esquemas elétricos e depois Peugeot Planet Measure. A primeira opção aqui, então, Peugeot Planet 2000, é utilizado para diagnosticar o veículo com auxílio de um funcionário Peugeot, você, né? Ou usuário da ferramenta. Essa opção que sempre iremos utilizar para diagnosticar o veículo, ou seja, escolheu o carro, entrou nessa primeira e começa a usar o equipamento, não usa essas outras aqui. A gente vai só estudar o que é essas outras para saber dessa ferramenta. A segunda opção, Peugeot Planet Jag, é utilizado para diagnosticar o veículo através do servidor da Peugeot na França. Por exemplo, o mecânico lá quer fazer o diagnóstico do teu carro, ou tu pede para ele fazer o diagnóstico do teu carro e está te ajudando a partir lá da fábrica aqui no teu carro, como se ele estivesse utilizando o teu computador, só que lá na fábrica. E a terceira opção, que seria esquemas elétricos, é utilizado para mostrar os diagramas dos cabos e conectores com os instrumentos. Essa opção, como a primeira, apenas para funcionários Peugeot que possuem login e senha para entrar no sistema do banco de dados da Peugeot. Beleza? Mais ou menos assim que a tela que tem o esquema elétrico. É bem ruizinho, na minha opinião é bem ruizinho identificar isso aqui, mas depois que tu pega a ideia de como foi feito, fica bem fácil. Quem trabalha só com Peugeot e Citroën, isso aqui é bem tranquilo. Então aqui como é que os conectores, para tu saber como que é o esquema elétrico aqui. E tem mais uma opção, a quarta opção, que é o Peugeot Planet Measure, é utilizado para diagnosticar o veículo com o equipamento adequado junto ao PPS. Esse equipamento é tipo um multímetro original da linha francesa, e daí ele vai trabalhar como se fosse um multímetro, um osciloscópio. Geralmente quando tu compra o PP2000 não vem junto. Começando então, conectando-se ao veículo. Clicando na primeira opção que a gente viu, né, que a gente sempre vai conectar na primeira opção. Então, lá na Peugeot Planet Jag, para diagnosticar o veículo com auxílio de um usuário, que seria você, né? Essa opção aqui, ó, não vai ter quando é o EasyJag, o Jagbox. Quando entrar com o Jagbox, ele já entra direto depois dessa tela aqui em diante, porque lá no Jagbox é que vai ser pedido o número de chassi e o DAN. Beleza? Então, alguns carros o programa precisa identificar de alguns parâmetros com a ajuda do usuário. Por exemplo, o número do chassi. Antigamente tinha carro muito antigo que não pegava o número do chassi, então precisava digitar. Na questão do Peugeot, usando o Jagbox, geralmente tem que identificar sozinho. Se não identificar sozinho, tu vai pegar, desligar o cabo USB, desligar o computador, desligar o cabo OBD2, desligar tudo
e religar tudo novamente. Liga o OBD2, liga o computador, liga o USB, liga o programa e daí vê se funciona. Tem que achar um número do VIN automaticamente, número de chassi automático. Beleza? Achando, ele vai pedir na sequência o número DAN. O que é o número DAN? Primeiro, identificação de 4 números na porta do condutor. Assim, a grosso modo é um número que está lá na coluna da porta do condutor. Beleza? Mas para que serve também, né? Não se conta o número 0 à esquerda. Geralmente ele tem um número e um 0, 2 na esquerda. Ele vai ter 6 números e só vai pegar 4 números deles. Esse número é aquele que identifica a semana de produção, número do motor, acessórios, todos os itens montados no carro, a cor, por exemplo, etc. Qual que é os módulos montados no carro, etc. e tal. Não basta apenas saber se o carro é do ano 2000, pois no mesmo ano o mesmo modelo pode ser de combustível flex ou apenas gasolina. No mesmo ano saiu o modelo da central ME 7.4.4. Na virada do ano saiu ME 7.4.9, mas as ME 7.4.4 fizeram com software flex também, geralmente era gasolina. Então isso mostra tudo no DAN, ali que vai apresentar essas características. Que mais? Por isso que o DAN é tão importante. Agora eu vou contar uma coisa bem interessante do DAN. Se você coloca o DAN, ele identifica os módulos já que tem no carro, certo? Por exemplo, o Peugeot tem 5 módulos no Peugeot 206. Ele só vai identificar esses 5 e vai ler esses 5 e pronto. Agora, se tu não colocar o módulo DAN ou colocar o número errado, ele vai ler todos os módulos que existem. Daí ele vai ler alarme. Alarme não tem. ABS não tem. Então ele vai começar a relacionar todos os que existem e não existem nesse carro e vai tentar ler. Com isso, uma leitura, por exemplo, de 1 minuto vai passar para 5 minutos. Ou seja, aquele tempo chato que tu fica olhando para a tela sem fazer nada e perdendo hora de serviço. Beleza? Então tem que colocar o DAN, que é o número que está ali do lado da porta. Não tendo DAN, funciona da mesma forma, só que com um tempo mais demorado para fazer o diagnóstico, a leitura de cada módulo. Beleza? Continuando aqui, o módulo DAN, onde que ele se encontra? Na porta, na coluna da porta do motorista. Ele tem aqui 6 números e a gente vai pegar sempre os 4 da esquerda para a direita. Beleza, que mais? É isso aí. Escolhendo o DAN, ele vai entrar e a gente vai continuar. Então, dando sequência aqui, a gente vai entrar no Peugeot Planet Diag. Ele vai abrir essa tela aqui, então. Nessa primeira tela de diagnóstico, temos 7 opções para executar diferentes opções dentro do programa Peugeot Planet 2000. Então essas configurações aqui, ó, tá aqui mais legível para a gente ver. Configurações de serviço calculador, que é o CSI, né? Que a gente vai identificar um módulo motor, etc e tal. Telecarregamento, peças de substituição, super equipamentos, revisão, reparação do veículo novo e manutenção personalizada. Joia, a gente vai falar de cada um desses tópicos. A opção configuração e serviço calculador faz quase todas as funções de diagnóstico da programação de acessórios e a opção mais usadas. É a opção que a gente vai usar para entrar, diagnosticar, fazer programação, fazer
emparelhamento, fazer diagnóstico, fazer tudo. É nessa aqui. Como daquela outra forma a gente entrou aqui, no primeiro quase 100% a gente vai entrar novamente nessa primeira aqui. E as outras demais a gente só vai saber por que existe. Opção de telecarregamento. Opa, essa é muito importante, mas quem não é da concessionária não pode usar. Faz a gravação de novas configurações da central de injeção, CSI ou BSI quando é o Citroën. Essa função ela só dá se tu tiver a senha e o login da fábrica. O que é o telecarregamento, né? Telecarregamento é onde tu puxa as informações da central pro módulo do carro, sendo a BSI, sendo o motor, se corrompeu esse software do módulo, por exemplo, na BSI não funciona o ar-condicionado, tu faz o telecarregamento, ele arruma o arquivo corrompido e volta a funcionar. É um exemplo só, né? A opção peça de substituição faz o aprendizado de nova peça a ser instalada no veículo, como chave, tu quer programar uma chave, tu quer trocar uma CSI e resetou uma usada e quer colocar ela nova. Nessa opção aqui tu consegue módulo de injeção do motor, apresentar, e além de resetar parâmetros como troca vela, bobina, etc e tal, para apresentar para o módulo motor que tu trocou esses itens. Opção de super equipamentos. Super equipamentos é quando a gente coloca lâmpada de xenon, rádio, instala equipamentos que não são essenciais no carro. Beleza? Opção de revisão. Mostra todos os itens que devem ser executados numa revisão. Eu não sei qual que é a revisão de 60 mil, que troca. Aqui ela vai apresentar para você. Opção de preparação de um novo veículo, quando o veículo sai de fábrica e vai para concessionária. E opção de manutenção personalizada, que direciona a manutenção conforme tua escolha. Tu não precisa seguir de acordo com o que já foi pré-estabelecido. Tu pode fazer a tua própria escolha, o que tu quer fazer de manutenção. Configuração e serviço de calculador, que seria aquela primeira opção, né? A gente entrou na primeira opção aqui. Nessa primeira opção, então, a gente vai ter essas opções aqui dentro. Teste global, teste pelo calculador, teste por função, manutenção e sintomas. Então, primeiramente, vamos escolher a opção configuração e serviço calculador e na sequência apresentará as seguintes opções. Essas opções aí. Então, vamos destrinchar cada opção. Teste global. Para a leitura de todos os módulos, escolhe o teste global. Teste global, o que ele vai fazer? Por exemplo, o carro tem 5 módulos. Ele vai ler os 5 módulos e te apresentar eles para ver qual que tu quer entrar neles. Mas caso já saiba qual módulo tenha defeito ou a ser diagnosticado, escolha a opção seguinte, teste por calculador. Em vez de tu escolher todos os calculadores, escolhe já o calculador que tu quer entrar e já entra direto. Não perde tempo ficar diagnosticando, lendo todos os módulos para daí entrar no módulo que tu precisa. Beleza? Se o carro estiver configurado da forma errada ou o módulo não estiver se comunicando, o ícone aparecerá na cor cinza com o calculador não encontrado. Olha aqui, ó. Aqui embaixo, ó, por exemplo, o módulo alarme não foi encontrado. Ele diz assim, ó, o calculador não respondeu. Imagine que tu tiver 17 módulos desse aqui mal configurados com o DAN errado. Vai ficar procurando e identificando o calculador não respondeu para todos esses módulos. Tu perde muito tempo. Comparando com o teste global acima, que está configurado corretamente, repara-se que não existe alarme nesse carro, mas o mesmo está configurado como ativo nas configurações. Na BSI diz que tem alarme, mas não tem. Então ele vai tentar achar o módulo alarme e não acha. Então dá como esse módulo não encontrado, com a caixinha cinza, assim, meio acinzentado do que azul. E vermelho qual que tu clicou. Vamos para o primeiro módulo, então.
Caixa de serviço inteligente. Então, por isso na Peugeot chama-se CSI. E no programa igual, na mesma plataforma de Citroën, é BSI. Então, alguns chamam CSI, alguns chamam BSI, mas que é a mesma coisa. Esse item pode ser considerado um dos mais importantes na questão de gerenciamento do veículo, pois dele são habilitados e desabilitados todos os acessórios e configurações do veículo. Por exemplo, se o veículo tem vidro elétrico ou vidro manual é configurado, tem que dizer para a CSI que tem vidro elétrico para funcionar as chavezinhas elétricas, porque das chavezinhas elétricas acesso vão para o módulo CSI, e do módulo CSI ele controla os vidros. Então, se tu falar que é manual, ele vai desabilitar essa função. Direção elétrica, se tem direção elétrica ou se é direção hidráulica. Ar-condicionado, se é elétrico, digital ou manual. Isso diferencia tudo, porque se tu diz que é digital e for manual, já não vai funcionar. Em outras que a gente vai ver depois do ar-condicionado, tem que dizer também para o modo motor qual as configurações certinho lá, senão não funciona. Bom, finalizamos então mais um vídeo, e nesse vídeo então é a segunda parte do nosso treinamento. Ele vai conter mais ou menos 8 partes, e só queria pedir para vocês, deixe seu comentário ali embaixo se o vídeo está muito chato, se o vídeo está meio com a voz fanha, se o conteúdo está adequado, qual o conteúdo que vocês querem que seja postado, porque eu estou executando as gravações ainda, então eu posso ter algumas alterações na edição e falar sobre esse problema que vocês comentarem abaixo, mas tem que ser rápido. Beleza, galera? Não esqueça de deixar o seu joinha, comentário e o sininho ativado para receber as notificações de novos vídeos. Beleza? Falou! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo.